Tá contando? Obrigado. Então esse ponto aqui, ele sobra quando eu descarrego os números racionais na reta, usando esse ponto como zero, associado ao zero, e esse ponto associado a 1. Que é isso que eu preciso para ter a reta numérica, né? Um ponto para estar associado a zero, um ponto de abscissa 0 e um ponto de abscissa 1. Ou seja, nem todo comprimento da reta, ele é um número racional. Tem muita coisa, pode não parecer, mas tem muita coisa aí para justificar o que eu estou dizendo, tá? Não só isso, tá? Tem a questão do cálculo de área, porque eu estou saindo dos números racionais, mas vamos ficar aqui na intuição, todos concordam, não concordam? Esse comprimento não pode ser um número racional. É um comprimento, mas não pode ser um número racional, porque o teorema de Pitágoras está resolvendo certas questões. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado de x é 2. Então essa distância aqui. E aí, para fechar a reta, existe, eu até fiz uma mudança nas notas para ficar o mais, com relação à construção dos números racionais, para ficar o mais próximo da teoria que define o conjunto dos números racionais. Eu não posso fazer, não há como eu fazer de forma completa. Inclusive eu fiz até uma mudança lá. Vocês podem olhar nas notas, em relação à primeira versão, eu atualizei e está uma versão onde eu tento chegar o mais próximo da teoria, que não cabe aqui. No curso de cálculo, uma teoria tão pesada. Isso aqui não é um curso de teoria dos números, não é um curso de estruturas algébricas, é um curso de cálculo. E o pior é para construir os números reais. O que eu posso fazer aqui agora para construir o conjunto dos números reais é usar essa intuição que está aí por trás e definir o conjunto dos números reais geometricamente, da seguinte forma: o conjunto dos números reais. Tá? O número cujo quadrado é 3, porque você tem essa construção aí, vou colocar aqui, só para dar mais outros comprimentos. 0, 1, 2, está aqui o 1, aqui. Esse número aqui, qual é o quadrado? É 3. Aí eu venho para cá, né, com o meu compasso. Corresponde. Hã? Quadrado. 2. Desculpa. Aí aqui está o x. Então aqui está o x bem aqui. Aí eu vou levantar aqui uma unidade também, uma unidade. E nesse ponto. Aí essa hipotenusa aqui eu vou chamar de y. Quem é y ao quadrado? É 1 ao quadrado mais x ao quadrado, que dá 1 mais 2, que dá 3. Então esse comprimento aqui, esse y é 3. O quadrado dele, o seu quadrado é 3. E ele também não pode ser um número racional. Não pode ser um número racional. Então dessa forma você constrói infinitos comprimentos na reta. Basta pegar os primos, né? O conjunto de primos é infinito. Isso se prova também. Tá? De fato, tem um teorema, uma consequência, você trabalhando um pouco mais com isso aí. Volta para cá. Fica aí, por favor. Você tem o seguinte, uma proposição. Uma proposição que é a seguinte, seja K, e a demonstração está nas minhas. Eu demonstro isso aqui de forma até mais precisa, tá? Lá. Estou sendo econômico.
seja K, tem uns detalhezinhos aqui que eu estou passando por cima, seja K inteiro. Se x2 igual a K não tem solução nos inteiros, se x2 igual a K não tem soluções nos inteiros, então x2 igual a K não tem solução nos racionais. Não precisa ser primo não, tá? Por exemplo, você pega o 20, x ao quadrado igual a 20, tem solução nos inteiros? Então não tem solução nos racionais. E a demonstração é parecida com o que está aí. Tá. Tá aparecendo aqui? Para cá agora. Então voltemos para cá. Diante com essas proposições, então você consegue uma família infinita de comprimentos que não são números racionais. E eu defino o conjunto dos números racionais, o que eu consigo fazer? O conjunto dos números reais. Aí você tem o conjunto dos números reais, conjunto R. E a única maneira que eu tenho, num curso de cálculo, de definir um conjunto dos números reais é com uma definição meia-boca, uma construção meia-boca. Existe uma construção correta, precisa do conjunto dos números reais, mas isso você vê em cursos mais avançados. Aqui você vai se contentar com isso. Diante dessa explicação que eu dei, o conjunto R vai ser, por definição, o conjunto formado por cada x, tal que x é comprimento relativo na reta numérica. Ou seja, tudo que é comprimento é um número real. Isso é suficiente para você fazer o cálculo, tá? Porque você observa que há comprimentos que não são números racionais. E se eu dou a definição dessa forma, tá? Ou seja, o número real passa a ser um segmento na reta numérica, começando no zero. Os que estão à direita do zero são os números reais positivos, os que estão à esquerda são os números reais negativos. Se eu defino desta forma, a reta agora ela fica completa. Cada ponto da reta corresponde a um número real, cada número real corresponde a um ponto da reta. E eu tenho uma identificação entre o ponto e o número real a ele associado. Tanto é que, por causa dessa identificação, ao longo do curso de cálculo, eu posso me referir e vou me referir a um número real como um ponto na reta. Que a reta numérica, para mim, passa a ser o conjunto dos números reais. Um número real é um ponto na reta numérica, é um comprimento na reta numérica, é um segmento na reta numérica a partir do zero. Não vou falar em vetor, tá? Vou parar aqui. Então, o que é o conjunto R? É o conjunto formado por cada x, tal que x é comprimento relativo na reta numérica. Por que esse adjetivo relativo? Porque pode ser positivo ou negativo, tem sinal. Diga. Não, porque nem todo quadrado é um número primo. O quadrado de 2/3, quem é?
4/3, eu estou nos números racionais. No conjunto dos números racionais não tem esse conceito de primo, de ser divisor, de ser múltiplo. Ele diz respeito ao conjunto dos números inteiros. Quando eu vou para o conjunto dos números racionais, não tem isso. Por quê? Porque as divisões no conjunto dos números racionais, elas são exatas. Quando eu divido um número racional por outro número racional diferente de zero, a divisão é um número racional, a divisão é exata. Não tem essa história de resto. Isso é tudo coisa do conjunto dos números inteiros. Isso que eu falo, então, seria mais a questão dos irracionais. Não. Os irracionais são os números reais que não são racionais. Mas nem tudo passa pelo Teorema de Pitágoras. Não. Por exemplo, o π, que é por definição, a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. É um número real e ele é irracional. Se botasse π na reta numérica, O π na reta numérica ocupa a posição de um ponto que não corresponde a um número racional, é um número irracional. Não faz sentido isso, tá? Porque o que acontece aqui? Aqui os catetos são inteiros e a hipotenusa é um número que não é uma fração da unidade, não é um número racional. Entendido? A construção, o princípio aqui é esse. Tá? Isso foi para dar exemplo de números irracionais, números que não são racionais, mas nem todo número irracional tem a sua construção passando por aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Isso foi para dar exemplo a você que existem comprimentos. Primeiro, olha como a coisa é organizada. Eu comecei nos naturais, aí eu fui para os racionais, tá? E tudo para resolver problema que eu não consigo resolver no conjunto anterior. Certo? Eu não consigo resolver no conjunto anterior, aí eu crio o próximo onde eu consigo resolver aquele problema e muitos outros, mas aí eu me deparo com um problema que eu não consigo resolver. Aí eu vou para um outro conjunto onde eu consigo resolver. No conjunto dos números reais, a equação, nesse conjunto aqui, agora, a equação x² igual a 2, por exemplo, ela tem solução. Ela não tem solução no conjunto dos números racionais, mas agora ela tem solução aonde? No conjunto dos números reais. E a solução são dois números que não são racionais, são ditos irracionais. O conjunto dos números racionais é a diferença entre R e Q. A diferença de conjuntos. Isso me leva à teoria dos conjuntos. Eu preciso agora falar um pouco de conjuntos e da teoria intrínseca a conjuntos. Tá? Então eu parei aqui, eu vim até o conjunto dos números reais, como eu disse, isso não é a maneira precisa, isso é uma definição meia boca, mas que funciona aos meus propósitos diante do que eu fiz aqui. Número real é qualquer comprimento na reta numérica, nem todo comprimento é racional. Então você tem uma sequência que é: você começa com o conjunto dos números naturais, certo? Vai para o conjunto dos números inteiros, os inteiros contidos nos racionais e os racionais contidos nos reais. E nos reais tem uma equação que não tem solução. x² igual a -1. Aí essa equação vai ter solução aonde? Nos complexos, que é um superconjunto do conjunto dos números reais. E assim é que a coisa anda. Vamos agora fazer um pouco da teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos necessária ao cálculo, tá? Com suas definições.
tem duas definições. Há duas definições extremamente importantes, não diria só no cálculo, que é a definição de igualdade de conjuntos e a definição de igualdade de funções. Tá? Duas definições que permeiam toda a matemática. A definição de igualdade, e aí, se você tem a definição de igualdade, é imposto para você como é que você demonstra que dois conjuntos são iguais, porque você tem que fazer à luz da definição. Você tem a definição de igualdade de funções, então é imposto para você como é que você demonstra que duas funções são iguais. Mas na frente nós vamos ver. Vamos começar com conjuntos. Bem, eu falei aqui que o cálculo, por exemplo, ele se constrói, ele é uma sequência de definições e proposições. E assim toda a teoria matemática. A teoria dos conjuntos é uma sequência de definições e proposições. Proposições são afirmações passíveis de demonstração. Você tem que demonstrar, porque o que interessa numa teoria são as proposições verdadeiras. Aí você faz o enunciado dessa proposição e você demonstra que ela é verdadeira. E toda proposição, ela é demonstrada a partir de definições anteriores e de proposições anteriores. Aí você vai voltando, vai voltando. Bem, tem que ter o começo. E em certos casos, nem tudo, não é verdade que em toda teoria tudo começa só de uma definição. Você precisa, em certas teorias, como a teoria do conjunto, tá certo? De conceitos primitivos, que são coisas que você, vamos dizer assim, você não consegue definir precisamente, e de certas proposições que você não consegue demonstrar, que são chamados de axiomas. Tá? Então, o conceito de conjunto, olha, não dá para dar uma definição. Conjunto é isso. Conjunto para a gente é um conceito primitivo. É uma coleção de objetos. É uma coleção de objetos. Isso é um conjunto. É uma coleção de objetos. É uma coleção esses objetos são chamados de quê? De elementos. Então, um conjunto é isso, é uma coleção de objetos, tá? E esses objetos são chamados de elementos do conjunto. Os conjuntos, eles são indicados, geralmente, a não ser que seja dito o contrário, os conjuntos, eles são indicados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto e os seus elementos pelas letras minúsculas, tá? Então você tem conjuntos os mais variados. Eu posso pensar o seguinte: o conjunto das pessoas que nesse momento estão nesta sala. Eu sou elemento desse conjunto? Sou. Você é elemento. A senhora que trabalha aqui no prédio é elemento desse conjunto? Não, ela não. Olha a definição, mais ou menos primitiva. Não tem nem. Eu não tenho nem símbolo assim para. Depois a gente vai ver que dá para organizar. Vamos ver que dá para organizar mais bem. Mas eu parto desse conceito primitivo. Conjunto é uma coleção de objetos. Aí vamos nos organizar. Aí. Então você tem a primeira relação, é a relação de pertinência, que é uma relação entre o que se considera como elemento e o que se considera como conjunto. E diz se um elemento pertence ou não a um conjunto. Então eu chego e e há duas maneiras de você definir o conjunto: pela forma tabular ou pela forma de construção.
A forma tabular é a forma em que você chega e você lista os elementos desse conjunto. Como, por exemplo, eu chego aqui e digo, ó, o meu conjunto A, por definição, a igualdade desse tipo é um negócio que é definição, isso aí não é propriedade. Eu estou dizendo quem é o conjunto A. Quem é o conjunto A? Aqui, ó. A, E, I, O, U. Conjunto das vogais. Conjunto B. 0, 2, 4, 6, 8. Os pares. E aí você tem como relação de pertinência, que é uma relação de um conjunto, de o que você considera elemento para conjunto, você tem a relação de pertinência. Como é que você indica que o A pertence ao conjunto A? Assim. Ou assim, ó. Isso também é aceitável, viu? As duas coisas querem dizer que A pertence a A. E pode ser dito assim, A pertence a A, e isso aqui pode ser lido, isso aí, como é que é lido isso aqui? A pertence a A, e aceitável é a seguinte leitura, tanto A pertence a A, como A contém, ah meu Deus, como eu fui infeliz, né? Tá, é aqui, infeliz na escolha para explicar. Por exemplo, a letra E, vogal, E pertence ao conjunto A. E pertence ao conjunto A, ou então A contém E. O contém, ele também é usado nesse sentido inverso, tá? Para indicar pertinência. Como está explicado bem direitinho lá nas minhas listas. O B, a letra B, se o A é, por definição, conjunto das vogais, o B pertence a A, o B é elemento de A, não. Você indica assim, né? Ou, assim, B não contém o A, não contém B. Então você tem a relação de pertinência. É uma relação entre o que se considera como elemento e o que se considera como conjunto. A outra relação é a relação de inclusão. E aí cabe uma definição, tá? Eu vou colocar aqui como você um pouco mais preciso. Onde está o meu apagador? Isso é a relação de chamada relação de pertinência. Eu não quero me adiantar muito hoje, não. Relação de pertinência. E a relação de inclusão, nós dizemos que um conjunto, sejam A e B conjuntos, definição. Para ficar bem estabelecido aqui, definição. Sejam A e B conjuntos. Conceito primitivo, né? Nós dizemos que A está contido em B e escrevemos em B
Quando, tá uma vírgula aqui para facilitar, quando cada elemento de A, do conjunto A, é também, isso é desnecessário, também, só para reforçar, tá, de parênteses, não precisa, é também elemento de quem? De B. Então, quando todo elemento de A for elemento de B, nós dizemos que A está contido em B, ou que B contém A. Você não diz que um elemento está contido num conjunto, muito embora é aceitável dizer que um conjunto contém um elemento, mas você jamais, a expressão está contido é reservado para a relação entre conjuntos, tá certo? Entendido aí? Então, seja um A e B conjunto, nós dizemos que A está contido em B, ou que B contém A, e escreve, ou que A é subconjunto de B, também, tá? Tá tudo explicado, como é que chama? Eu detalho todas essas expressões nas notas que eu distribuo com vocês, e escrevemos isso aqui quando cada elemento de A é também elemento de B. Ok? Então, para que um conjunto, olha, observe uma coisa, diante dessa definição, esse quando tem um caráter de se somente se, se somente se isso acontece. Essa definição já diz quando é que um conjunto A não está contido no conjunto B. Quando é que um conjunto A não está contido no conjunto B? Muito bem a sua questão. Aí não precisa dizer pelo menos um. Quando eu digo quando existe, já está implícito pelo menos um. A não está contido em B quando existe um elemento de A que não é elemento de B. Tá? Aí aparece um conjunto, tem um conjunto interessante que aparece na teoria dos conjuntos, que é o conjunto vazio. Que é o conjunto, é uma coleção de nada. Olha como a coisa é interessante. O conjunto é uma coleção de objetos, então pressupõe que existe objeto. E o que é o conjunto vazio? É o conjunto que não tem nada. Tá? Mas isso é só para fechar a teoria. É como o zero aparece no conjunto dos números naturais e aí ele vai em todos os outros conjuntos. Tá? Contagem. Você conta coisas. Se não tem nada, o que você vai contar? Mas tem zero. Tá? É um sim para representar o nada. Diga. Acho que é assim, fica aí você falando do detalhe, mas quando canta, isso é canto, né? Não vamos entrar nesse detalhe, não. Não, eu não quero, não, isso aí fica para outra disciplina, senão vai atrapalhar, vai retardar. Eu não quero entrar em detalhes da teoria dos conjuntos, eu quero só o que é necessário e suficiente aqui para o curso. Isso aí já você mete canta na jogada, o negócio começa a ficar sofisticado demais. Era só para perguntar se quando ele está de já existiam esses conceitos preliminares ou se já tinha um preliminar já quando ele começou a estudar. Quando começou o conjunto já tinha esse entendimento, que o conjunto é um conceito primitivo, porque se tentava definir conjunto, como se define função. Dá para definir conjunto, dá para definir função de forma precisa, mas conjunto é um conceito primitivo, assim como a geometria euclidiana. Geometria euclidiana plana. O que são conceitos primitivos na geometria euclidiana plana? Ponto, reta e plano. Tem os axiomas. São as afirmações que você assume que é verdadeiro. É o princípio da teoria. E eu posso fazer isso porque isso não se trata do concreto, se trata de um modelo, tá certo? Se trata de um modelo, é uma teoria matemática para você modelar o concreto, esse universo visível que nós temos. Mas é só um modelo. Como um modelo é teórico, e eu tenho a minha liberdade, para fazer as coisas que eu faço lá. Então,
olhe, preste bem atenção. Quando é que o A não está contido em B? Quando existe um elemento em A que não está contido em B. Bem, se eu pegar um conjunto vazio, eu consigo, dado um conjunto A, eu consigo exibir um elemento do conjunto vazio que não pertence a A? Consigo? Repete a pergunta que eu... Você tem um conjunto vazio. Dado um conjunto A qualquer, você consegue exibir um elemento do conjunto vazio que não pertence a A? Não. Então o vazio, por vacuidade, está contido no conjunto A. Qualquer que seja o conjunto A. Ou seja, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Estamos entendidos? Porque para demonstrar que A não está contido em B, eu preciso exibir um elemento de A que não seja elemento de B. E aí, com a definição de inclusão, isso dá a relação de inclusão. A relação de inclusão é a relação entre conjuntos. Essa definição aqui, ela me dá o quê? A relação de inclusão. Você tem a relação de pertinência, agora você tem a relação de inclusão. Tá? E você tem a seguinte definição. Importante, para até por aqui. Talvez eu pare por aqui. Sejam A e B conjuntos. B conjuntos. Dizemos que A e B são iguais. Eu vou ser um pouco relaxado aqui para adiantar. Dizemos que A e B são iguais. Não, você não. Vou fazer como manda a figurinha. Dizemos que A é igual a B. Diz que A é igual a B. Escrevendo. A e B são conjuntos. Escrevendo assim, quando A está contido em B e B está contido em A. Isso é a definição de igualdade de conjuntos. Se você quer demonstrar que dois conjuntos são iguais, você tem que demonstrar usando essa definição. Ou alguma coisa que é consequência dessa definição. Ou seja, para mostrar que dois conjuntos são iguais, para mostrar que dois conjuntos A e B são iguais, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que cada elemento do conjunto A é também elemento do conjunto B, e cada elemento do conjunto B é também elemento do conjunto A. Essa definição me permite escrever isso aqui, ó. Essa definição me permite escrever isso aqui, ó. Ou seja, é irrelevante se eu repito os elementos. Esses conjuntos são iguais, por quê? Todo elemento do primeiro é elemento do segundo, não é? Cada elemento do segundo é elemento do primeiro. Então esses conjuntos são iguais. Morreu. Entendido? O fato de eu poder repetir os elementos e não alterar o conjunto é consequência da definição. Isso que a definição é tão importante para isso e para muitas outras coisas. Então, é assim que você demonstra que dois conjuntos são iguais, usando a definição.